Boa noite a todos. Agora daremos início à nossa palestra de pré-fabricados, que abordará os principais aspectos dos processos de pré-fabricação e as inovações da indústria. Gostaria de apresentar a vocês o nosso palestrante de hoje, o engenheiro mestre Camilo Mizumoto. Ele é consultor técnico em pré-fabricados e representante da MC Beltman. É graduado e tem mestrado em Engenharia Civil pela Unesp e especialização em pré-fabricação pelo IDD. No mercado de trabalho, ele atua como consultor técnico em empresas de pré-fabricados e desenvolvimento de processos produtivos e gerenciais. Agora eu passo a palavra para o Camilo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Como é que vão? Vamos lá, deixa eu só me organizar aqui, né, Giovana? Só um instantinho aqui. Estou só me organizando com relação à questão da apresentação. Peraí. Vamos ver o nosso tempo, tá? Tentei me organizar nesse sentido, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só ver onde é que eu vou compartilhar aqui, apresentar agora. Tela inteira. Tá me ouvindo, Giovana? Sim, estamos te ouvindo. Legal, deixa eu pegar aqui. Tá vendo aí? Estão conseguindo ver a apresentação? Sim, Camilo, estamos conseguindo. Legal, então assim, gente, deixa eu ver, eu só estou me organizando aqui, Giovana. Então assim, só para vocês entenderem, né, eu trabalho com a linha de pré-fabricados de concreto, né, já faz um bom tempo. A gente fala aí de coisa de 10 anos já atuando nessa área, né, e um ponto-chave que a gente enxerga na linha da pré-fabricação é justamente a característica que a gente tem em diversos tipos de processos, né? Então, assim, qual que é a ideia hoje? A ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso, conhecer um pouco sobre essas etapas produtivas e o desenvolvimento que a gente tem na linha da construção civil, né? E entender também como é que funciona toda a linha e as etapas que são envolvidas em cada processo, né? Tem só uma questão importante, que eu já atuo nesse mercado há muito tempo, então tem várias empresas que têm padrões diferentes de qualidade, né, e a gente percebe que existe uma tendência natural do uso de sistemas e tecnologias dentro do processo, que é o que a gente vai falar também, né. Como a Giovana bem disse, eu sou engenheiro civil, né, formei na Unesp de Ilha Solteira, trabalho já na área há um bom tempo. Hoje eu sou representante de algumas marcas que vocês estão vendo aqui, da MC Balchimi, da Neumatex, da BS Itália, né, que são grupos e empresas que têm uma seriedade grande no mercado, na linha para concreto, na linha de sistemas de içamento e movimentação de peças, e a Neumatex na parte de microfibras, macrofibras, voltadas a tendências e tecnologias na linha de mercado. Outro ponto que eu trabalho muito na questão de consultoria técnica na linha de pré-fabricados, né? Nesse ponto, eu acabo atuando fortemente para avaliar processo, desenvolver tipos de concreto, conhecer, né, algumas características de cada indústria, trabalhar em layout de fábrica. Por que isso? De forma a gente conseguir ter uma viabilidade, né, e uma redução de custo, porque o que acontece com o pré-fabricado é que a gente tem uma característica de velocidade de processo, então sempre tem que se atentar muito a isso, porque isso impacta em custo, né? A empresa quer fazer muitas peças em pouco tempo, mas às vezes não se atenta ao número de pessoas envolvidas ou à capacidade produtiva, então existe esse ponto chave, né, que traz para a gente uma importância, né, na linha da pré-fabricação, tá?
Mas vamos lá. Então, assim, quando a gente fala de pré-fabricado, o que a gente enxerga, né? Desculpe. A gente enxerga algumas tendências de produção em série, né? Então, o que a gente busca? Busca o conceito de organização, busca o conceito de produção em série, ou seja, produzir seguindo uma sequência lógica, né, de produção, onde eu tenho etapas produtivas a serem atendidas, né, e também buscar aí uma mecanização de processo, de forma que você ganhe em velocidade de produção. Isso é um ponto muito importante, né. Bom, existe uma citação aqui, até pela própria BICIC, que chegou, eu peguei uma citação bacana, que a pré-fabricação é o emprego de uma forma racional e mecanizada de materiais, meios de transporte, técnicas construtivas, para se conseguir uma maior produtividade. Basicamente é isso, né? Quando a gente fala de pré-fabricação, a gente quer ter racionalização de processo. Esse o quê? Ter velocidade, quer entender que vai ter uma equipe técnica na fábrica, que é uma equipe mais séria, que é uma equipe que é voltada à linha, por exemplo, de treinamentos. Então, uma fábrica de pré-fabricados, a gente busca sempre ter o quê? Uma equipe que está muito associada ao processo, que faz uma repetição todos os dias. Ah, mas vão ser sempre as mesmas peças? Certamente, assim, sempre vai ter viga, vai ter pilar, vai ter laje, né, que são processos mais comuns, mas o sistema de montagem, os cuidados, as etapas, são repetitivas. Então, o que acontece? A gente tem uma melhora de processo porque a mão de obra se acostuma a ter uma mesma repetição, né? Isso é muito bacana. Bom, outras características, né, é que a gente consegue, na linha da pré-fabricação, produzir, né, construir com menor prazo de entrega. Por que isso? Porque, basicamente, você tem a possibilidade de produzir todas as peças na fábrica e depois só vir montando, né? Então, você tira as etapas, por exemplo, de uma estrutura convencional, eu tenho etapa de ter que comprar forma, aí vai virar armação, aí depois eu tenho que ir mandar o concreto, aí por etapa, então tudo isso atrapalha na linha convencional. Então, quando a gente fala do pré-fabricado, a gente está fazendo o quê? Produzindo tudo na fábrica, depois levando isso para obra para montar, né? Então, a gente ganha em que sentido? E não tendo desperdício. Então, você ganha em tempo, você produz uma obra em menos tempo, né? Você faz toda a montagem de uma obra em questão de meses ou dias, e você tem também a possibilidade de reduzir custos associados a descarte de materiais. Isso é um ponto importantíssimo na linha da pré-fabricação, né? E o que a gente busca? A gente busca sempre uma maior qualidade, produtividade e redução de desperdício, ou seja, dentro da própria indústria, né, a concepção de quem produz é buscar sempre fazer um produto melhor. Por que isso? Porque se ele faz um produto melhor, ele vai conseguir vender mais. Ou se ele conseguir reduzir o custo, ou seja, reduzir acabamento, reduzir desperdício de concreto, reduzir resíduo dentro da sua fábrica, ele vai ganhar em produtividade, que é o conceito da linha da pré-fabricação, né? E claro que a linha da pré-fabricação, ela busca justamente desenvolver a construção civil, né? Esse é um ponto-chave. A gente vê vários sistemas construtivos. A nossa linha é o sistema que a gente está apresentando da linha de pré-fabricação, que é um sistema que é bem inovador. Por que inovador? Porque tem uma particularidade de ganhar velocidade, tem uma particularidade de qualidade. Tanto que, se a gente fala, né, na linha da pré-fabricação, a gente fala na questão de peças aparentes. Então, a gente vê isso de uma forma bem nítida, né? Giovana, o pessoal está escutando bem? Estão ouvindo bem? Sim. Só me dá um feedback, tá? Okay. Estou com a tela na apresentação direta, só estou vendo a minha tela aqui. E também existe uma questão da resistência ao fogo, né, do sistema. Por quê? Porque, assim, se você pensar no sistema em concreto, ele é mais resistente do que o aço, né? Isso naturalmente pela característica do material. Se a gente fala, por exemplo, da linha do pré-fabricado, o que acontece? Além disso, a gente tem um concreto que ele é concreto de melhor resistência, porque ele tem que atender idades transitórias, ele tem que ser desformado de um dia para o outro. Então, também existe uma característica do tipo de cimento, né? Ele tem que ter um cimento, que é um cimento tipo CP5, ou um cimento CP2F40, linha 40, que o pessoal usa muito aí na região norte, nordeste do país, por conta da questão das temperaturas, que também ajudam, né?
Mas, assim, são características de processo. Né? Bom, falando nisso, né, quando a gente fala de produção, a produção ela tem várias atividades. Né? E quais são essas atividades? O que aborda o processo em si? Né? Basicamente, a gente tem a produção do elemento pré-fabricado, né? Depois a gente tem o transporte desse elemento na obra, e depois a gente fala de ligação, que é feito também na obra, né? Coisa que, por exemplo, no canteiro, às vezes a gente não vai ter uma das etapas, que é justamente essa etapa de transporte da peça para a fábrica. Né? Bom, vamos lá. O que a gente fala? Primeiro, preliminar, a gente tem que ter o quê? A preparação dos materiais, né? Então, eu preciso ter matérias-primas que sejam organizadas, armazenadas, né? Eu preciso de uma dosagem e mistura do concreto que seja uniforme, né? E eu preciso, por exemplo, do preparo da minha armadura, o corte de dobra, a montagem também dessa minha armadura, né? Quando a gente fala aqui nessa linha, o que a gente tem? Por exemplo, eu estou falando de uma região, esse aqui é um layout de uma fábrica, por exemplo, né? Da Send, lá de São Paulo, onde a gente vê uma preocupação grande no estoque do aço. Então, a gente tem um aço que já está separado, alguns são em bobina, então a gente tem um aço que vem em bobina, é né, muito comum na pré-fabricação. Por que vem em bobina? Porque a gente tem uma máquina de corte e dobra que puxa esse rolo de aço. Então, muitas vezes também tem barras e vergalhões, né, que elas vêm em barras de 6 metros, que eu também preciso ter esse sistema, né. Mas, assim, é um estoque inicial que precisa ser organizado, então precisa ter um espaço na fábrica para receber esse material. E olha que bacana, quando eu olho a linha da pré-fabricação, eu estou olhando uma ponte rolante. Ah, mas por que tem que ter a ponte rolante? Porque vai fazer a movimentação desse material dentro da fábrica. Então, é um processo que é bem pensado. A gente tem que se atentar muito às etapas. Então, eu vou ter lá no processo de produção uma máquina de corte e dobra, eu vou ter que ter algo para alimentar isso, eu preciso da matéria-prima. E essa matéria-prima, ela vem de forma em caminhão, a gente vem descarregando esse material, ele tem que estar distante do chão, então não pode estar, o aço não pode estar diretamente no solo. Detalhe da indústria é que esse aço, ele é colocado sobre um piso de concreto, então não é ideal jogar ele no solo, então tem que ter um preparo, tem que ter um cuidado. Tudo isso para quê? Para garantir que esse elemento, que é esse elemento preliminar, né, esse aço, ele vá depois ser utilizado na linha de produção, né? Ponto-chave. Bom, outra coisa, estoque de materiais, né? Então, assim, se você pegar, esse aqui é um exemplo bem bacana, né? Uma foto aqui que eu peguei da BSIC. A BSIC, para quem não conhece, é a Associação Brasileira da Indústria, da Construção Industrializada, né? Que é o setor, né? A associação que representa a nossa linha de pré-fabricados, tá? Só para vocês poderem entender, a gente tem aí uma dinâmica bacana na linha do pré-fabricado, porque as empresas que têm o selo de excelência BSIC são empresas que são auditadas, né? E a auditoria que a gente tem dessas empresas ela é excepcional, porque ela permite que a gente consiga ter, né, basicamente todo o processo de produção rolando de uma forma bem organizada, de uma forma bem fundamental no processo, né? Bom, mas vamos lá. O que a gente enxerga? Então, eu preciso ter um estoque, eu preciso ter esses materiais. Por que a gente fala do material ser coberto? Seria importante que fosse, porque a gente vai ter um processo onde a redução de variáveis é fundamental. Então, uma areia que vem úmida, ela me atrapalha na questão da dosagem do concreto, né? Então, eu preciso ter um processo que seja bem organizado nesse sentido. Então, tem que ter estoque, onde meus materiais são separados. Aqui, por exemplo, né, é bacana esse tipo de imagem, porque é um estoque radial. Então, a gente tem vários tipos de materiais, ok? Separados de forma bem corretiva. Então, a gente tem aqui umas paredes de concreto que separam esses materiais e, claro, que a gente tem a questão da cobertura desses materiais para que eles não fiquem úmidos, não varie essa umidade com chuva, por exemplo, né? Outra coisa que é importante, que a gente fala, é a questão de baia de descanso. O que é baia de descanso? A baia de descanso nada mais é que quando, por exemplo, vou dar o caso da areia, que é o ponto-chave no nosso processo. Eu preciso sempre ter 2 baias de areia. Por quê? Porque uma eu vou carregar, as duas sempre tem que estar, uma eu vou estar utilizando diretamente, né? E essa baia de areia,
a outra que não está utilizando, ela está descansando areia, de forma que a umidade dela, ela acabe sendo reduzida ao longo do tempo, né? Porque não tem nenhum fornecedor de areia, pelo menos aqui nas regiões que eu ando, que fornece areia seca, né? Geralmente a areia ela vem com uma umidade. Então, se você reduz essa variável da umidade, você consegue controlar melhor o concreto que é produzido, né? Então, é um ponto importantíssimo e chave também do processo, né? Bom, outra coisa que a gente tem aqui, a gente tem centrais de concreto, né, que produzem concreto com misturadores planetários. Olha que bacana essa foto. Então, qual é a característica que você tem quando fala de uma indústria de pré-fabricados? É trabalhar com misturadores de alta performance, né? Então, esses misturadores planetários, a gente fala que o tempo de ciclo dele é muito curto, tá? Então, a gente está falando que, a partir do momento que o agregado e os materiais caem no misturador, a gente fala de um ciclo de 1 minuto por metro cúbico. Então, você está falando que em 60 segundos você já prepara o concreto e manda esse concreto, por exemplo, para ser transportado depois, ser lançado, né, em silos ou caçambas, o pessoal fala de concreto, né? Pô, legal, mas isso é importante? Claro que é, né? Então, a gente está falando de uma indústria, né, a linha da pré-fabricação é uma indústria que prioriza qualidade de processo, né, que é um ponto-chave. Outro ponto, a gente vê, né, etapas onde a gente tem preparo da armadura, então olha que bacana essa fase transitória. A gente está vendo, por exemplo, um detalhe onde eu tenho uma central de armação, né, onde o aço que já vem cortado e dobrado, né, com os estribos todos prontos, eles são posicionados em cavaletes, né, e já são depois armados por uma equipe que já tem todo esse cuidado, né. Qual que é o detalhe na linha, por exemplo, na linha da armação? É que esse aço, ele já vem, por exemplo, né, uma configuração onde a equipe que vem fazer a armação, eles podem armar usando o amarrio ou podem trabalhar com uma solda tipo MIG, né, que é muito comum nas empresas. Por que o pessoal usa solda MIG? Porque a MIG, por exemplo, você vai tirar todo o trabalho do amarrio e também vai tirar, por exemplo, problemas associados a lesões com os operadores, né, com quem trabalha diretamente com esse processo. Aqui é outra visão da fábrica, olha que bacana. Então, aqui uma fábrica, por exemplo, onde a gente vê uma etapa, né, onde eu estou usando já esses materiais para uma pista de proteção, né. Ah, mas o que é isso? A gente vai falar um pouco sobre proteção, sobre operação de proteção, mas é uma indústria onde eu tenho, olha que legal, vocês têm em linha, uma pista de pelo menos 150 metros de extensão, onde eu vou preparar essa pista para produzir uma laje alveolar, por exemplo, né, que é extrusada. E, ainda falando na questão do transporte, né, que é um ponto-chave, o que é importante e o que é fundamental? Saber como eu vou mandar esse concreto. Então, como é que ele é transportado? Numa fábrica, numa indústria, eu vou ter o quê? Uma ponte rolante, ok? Vou ter as formas preparadas já, por exemplo, e eu vou ter o concreto sendo transportado por essa ponte rolante com um silo, que é esse elemento que vocês estão vendo aqui, ó, né? E esse silo depois vai ter um operador que vai abrir ele para poder lançar o concreto. Tá, mas qual que é o volume ideal para mandar esse concreto, né? Eu preciso me atentar. Primeiro, por que o pessoal usa a ponte rolante para movimentar o concreto, né? Eu já vi várias empresas, só para vocês entenderem, eu já fiz consultoria para o pessoal do Mato Grosso, passo aqui para o pessoal do Mato Grosso, onde que eu estou, já fiz em São Paulo, fiz em Espírito Santo, fiz no Paraná. As empresas têm um padrão muito comum, né, na questão do transporte do concreto, né? Então, assim, é tudo mandado em silo, que é um ponto-chave. Ah, tem gente que pensa que mandar em caminhão betoneiro é melhor. Não, não é melhor. É até mais difícil, porque você tira espaço da sua fábrica para passar um caminhão. Então, assim, por que a gente usa silo e por que usa ponte rolante? Ou um pórtico, que seja? Porque a gente está otimizando o espaço da fábrica, né? Basicamente isso. E quando eu uso, por exemplo, uma caçamba, eu preciso aproveitar ao máximo essa minha caçamba de concreto, né? Ah, mas de que forma? Por exemplo, você vai dimensionar essa sua caçamba conforme o volume de concreto que você tem e lançar, né? E a capacidade da sua ponte. Ou seja, se eu tenho um misturador que faz, em média a gente tem assim, tá, gente? Alguns padrões, né, de volume de misturador que o pessoal usa. Então, a gente tem misturadores que são mais comuns na ordem aí de 750 litros, né, que é mais comum. Então, tem
Tem empresa que tem 450, tem empresa que tem 750, tem empresa que tem misturador de 1 metro cúbico, tem misturador de 1,5 m, tem até de 2 cúbicos, já vi essa linha. Né? O que acontece? Né? Eles têm que otimizar também o misturador de forma que você reduz o tempo de ciclo de movimentação dessa caçamba na sua fábrica. De que forma? Você precisa ter uma caçamba, né, para aproveitar o potencial da ponte. Se eu tenho uma ponte rolante, que é essa daqui, por exemplo, eles vão ter uma média de capacidade de 10 toneladas. Tem empresa menor que a capacidade ideal, né, é 5 toneladas. Né? Por quê? Porque 5 toneladas, pelo menos, movimenta peças de porte médio. Né? E tem empresas que trabalham com 10 toneladas, que é o ideal. O que eu vou fazer? Quando eu dimensionar uma caçamba de concreto, eu tenho que pensar que se o meu misturador bate 450 litros, eu tenho que ter pelo menos uma caçamba de 1 cúbico. Por quê? Porque eu faço 2 betonadas e mando na minha caçamba e faço uma otimização da operação de ponte rolante, ok? De forma a você ganhar tempo de transporte e lançamento do concreto. Um ponto-chave, tá? Uma sacada muito boa, né? E a gente tem a etapa de preparo de forma também. O que são etapas de preparo de forma? Preparo de forma, ela vai falar o quê? Da limpeza da minha forma, da aplicação do desmoldante, da colocação da armadura, né? Essa armadura tem que também se preocupar colocando os insertos, colocando os espaçadores para atender o cobrimento especificado. Eu preciso colocar insertos metálicos, ou seja, tem elementos que eu preciso ter um elemento de ligação, né? Dentro da minha estrutura. Às vezes eu vou precisar colocar uma chapa metálica embutida no pilar, né? Que é importante. Tem sistemas, por exemplo, que eu vou colocar insertos para peças como painéis, para fixação de placas pré-fabricadas. Eu tenho sistemas onde eu tenho que passar cabo de proteção, então eu tenho o que a gente chama de pré-tração, né? Porque a indústria do pré-fabricado só trabalha com pré-tração, não trabalha com pós. As que trabalham com pós, às vezes fazem um misto, né? Tendem a fazer esse processo. E um ponto-chave é justamente essa questão da limpeza, né? A limpeza que a gente fala é justamente garantir que a forma tenha esse padrão, ó que bacana, uma forma bem limpa, né? Para poder iniciar meu processo, né, de operação com qualidade. Não adianta nada eu ter, aqui, por exemplo, é um exemplo de uma fábrica que é aberta ao tempo, né? Não adianta nada eu ter uma fábrica, mas se eu não me preocupar com a limpeza da minha forma. Não posso ter uma forma, por exemplo, que seja suja, né? Então, se eu errar o tipo do desmoldante, eu estou sacrificando a minha forma. Então, esse é um ponto-chave. Olha outros detalhes de produção. Isso aqui, por exemplo, é um sistema onde a gente usa um sistema misto, né? Então, ele faz parte de madeira, parte metálico, e ele fixa a lateral de madeira com ímã na forma. Então, é um processo característico dessa empresa. Por que ela faz isso? Porque, basicamente, ela acaba tendo uma atenção, né, para dimensionar a minha peça, né, trabalhar com os meus moldes, nesse caso, são placas pré-fabricadas que estão montando aqui, de acordo com a espessura que eu tenho, né. Na pré-fabricação, as espessuras comuns de placas de fechamento, a gente fala de 8 até 15 centímetros de espessura, né? Então, assim, é um ponto muito importante, um ponto-chave. E o lançamento desse concreto pode ser com caçamba, tem formas diferentes, ó, como vocês estão vendo aqui, né? É um caminhão de... É um sistema onde eu trabalho lançando o concreto numa caçamba e mandando ele com uma rosca helicoidal sem fim, né, que é muito comum na Europa. Sistema bem interessante, né? E eu preciso me atentar justamente em lançar esse concreto, vibrar esse concreto, né? Se for concreto convencional, e também fazer os acabamentos, ou seja, sarrafear, dar o alisamento na parte superior, que é a 4ª fase de enchimento, e garantir a qualidade do meu pré-fabricado, né? Então, como vocês estão vendo aqui, o pessoal vibrando, né? E garantindo a questão do sarrafeamento e nivelamento da minha peça pré-fabricada. E a gente também tem a cura, né? A cura é um ponto-chave? Por quê? Porque, por exemplo, ela pode ser feita de forma natural, né, ou seja, a cura do concreto eu posso aplicar uma cura química, né, aplicar um produto para reduzir o quê? Evitar a evaporação excessiva da água de concreto. Né? Porque mesmo tendo o local coberto, que é um ponto importantíssimo, né, para você evitar a incidência do sol direto no meu concreto lançado, eu também tenho que me atentar, mesmo a fábrica sendo coberta, e evitar evaporação excessiva. Porque, por exemplo, qual seria o melhor dos melhores cenários? Eu tenho uma temperatura média de 23 graus Celsius, né, e uma umidade relativa maior ou igual que 90%. Mas isso não acontece em muitas regiões. Então, o que eu preciso fazer?
eu preciso me atentar com o uso de tecnologias, né, ou processos que são auxiliares, como, por exemplo, jogar uma lona, ou até mesmo aplicar uma cura química, que é um ponto que a gente vai mostrar aqui, né. Outro ponto-chave é a desforma e a movimentação, né, das minhas peças pré-fabricadas. Então, eu vou sacar essa peça da forma, como nesse caso aqui, né, a gente tem um pórtico móvel, mas a gente faz com uma ponte rolante, né, que seja, mas eu vou ter o quê? Olha que bacana, tem um balancinho, no caso de uma placa, né, uma pré-laje, eu posso fazer isso, né, e eu tenho que me atentar aos sistemas de içamento. O que é importante também? Me atentar à questão da liberação da força de proteção de acordo com o elemento da minha forma. O que é a força de proteção? A gente vai ver mais à frente, né, mas basicamente é o quê? É aliviar as tensões do meu concreto para uma pista que é protendida, né? É um ponto-chave também. Bom, depois da desforma e da movimentação, eu tenho que fazer o quê? Eu preciso tirar esse meu elemento pré-fabricado e vou levar ele para uma área de acabamento, né? Ou uma área de estocagem. Pô, mas tem que ter acabamento nas peças pré-fabricadas? Sim, o pessoal faz o acabamento. Por quê? Porque o cliente não aceita, basicamente não aceita peças que tenham um padrão de qualidade com bolha, né? Esse é o padrão do nosso Brasil. Não adianta, você vai de região para região, é tudo igual, né? Mas de norte a sul, o cliente, ele não compra uma peça pré-fabricada, ele compra uma peça de concreto aparente, né, que é muito comum. Então, é um ponto-chave. Né? Então, a gente tem etapas de processo que têm que ser obedecidas, né? E claro que isso não é feito de qualquer forma, né? A gente tem que entender a questão dos detalhes e os itens que a gente tem nas movimentações, né? Então, aqui também é um detalhe, olha que bacana, né? Aqui já é um detalhe de movimentação, então você está vendo, por exemplo, que vocês estão vendo aí uma ponte rolante que está pegando, então eu estou usando aqui um elemento, isso aqui é um cabo de aço, né? Na verdade, é uma corrente que a gente fala, né? E eu estou engatando ele nas alças, então as peças pré-fabricadas têm alças de içamento, né? E isso tudo também tem que ser calculado e avaliado. De que forma? Eu preciso avaliar as situações transitórias do meu concreto. Então, no dimensionamento de uma peça pré-fabricada, olha o tanto de solicitação que a gente tem. A gente tem a condição que ele vai ter a montagem desse elemento, vai ter um ponto de apoio nele, eu vou ter que estocar ele, vou ter que movimentar esse elemento pré-fabricado, então tem várias tensões associadas a esse elemento pré-fabricado que exigem uma etapa de dimensionamento da armação também, e uma etapa de consideração de projeto que é excepcional, né? Bom, ainda no processo de fabricação, olha que bacana, então a gente vê aqui, ó, uma pista de produção de painéis, né? Os painéis estão todos estocados. Por que eu sei que são painéis? Porque tem um sistema de ligação de chaveteamento aqui, né? E essas peças, elas são produzidas basicamente em linha. Nesse caso, a gente fala de painéis protendidos, né? Que tem essa característica de aplicação. E tem também sistemas de movimentação. Então, por exemplo, se eu pego aqui na linha da pré-fabricação, eu preciso movimentar uma peça como essa, olha que interessante, isso aqui é um sistema de produção de laje alveolar e de gota protendida, né? São linhas de produções com sistema de, nesse caso aqui, ela entraria com uma extrusora, né? Um canto extrusado. Então, o que acontece? Que a gente vê que para tirar essa peça, não dá nem para você colocar uma alça dessa por conta da característica do processo. Eu preciso tirar esse elemento com um dispositivo de içamento especial, né? A gente chama de pinça, uma pinça que eu vou tirar esse elemento para poder fazer movimentação, né? Então, até dentro da linha do pré-fabricado, existe também a característica de processo, onde eu tenho que ter dispositivos específicos para cada tipo de movimentação de elemento dentro da minha fábrica, né? E um ponto-chave, né, são as etapas de acabamento, né? O que é acabamento? Acabamento, ele vai envolver o quê? Justamente a parte de aspecto final. Então, eu tenho inspeção, eu tenho tratamento da minha superfície do concreto, eu tenho que remendar, eu tenho que fazer o que a gente chama de maquiagem, né? Então, se você pega esse operador, por exemplo, a gente está vendo que ele está tirando uma rebarba do concreto que ficou. Por que ele está fazendo isso? Porque o cliente não aceita um detalhe como esse. E aí, depois tem que ser feito o quê? O que a gente chama de acabamentos, né? Esses acabamentos têm um foco. Qual que é o foco? Buscar dar uniformidade para a minha peça pré-fabricada, né, que é um ponto-chave, né?
E claro que isso tem as massinhas caseiras, né, que o pessoal faz, então a argamassinha caseira, e basicamente a gente vê uma equipe que faz acabamento das peças, né? E esse acabamento ele tem um foco. Qual que é o foco? Tampar imperfeições. Quais tipos de imperfeições? Vazios que ficam por conta do concreto. Então a gente vê aqui um vazio, né? Ou microbolhas que não são aceitáveis e basicamente tem que ser acabadas. Tem que se aplicar uma massa de acabamento, que é o que a gente fala, ou seja, uma calda cimentícia, né? Ou uma argamassa. Geralmente o pessoal eles usam uma areia, que é uma areia branca, né? Usa uma composição, ora com cimento branco e cimento cinza, e um pouco de adesivo para poder garantir a aderência dessa argamassa, né? Nesses microporos, para deixar a peça bonita, que a gente fala, né? Giovana? Opa, Giovana, me ouvindo? Oi. Sim. Estou escutando um delay de som aí. Deve ser de alguém ligado. Espera só um minutinho. Tá, fica tranquila. Foi? Ó, tem perguntas aqui, vamos ver? Vamos ver, tem algumas perguntas por aqui. Legal. Enquanto a gente dá uma pausada, eu vou tomar uma água também, vamos ver. Bacana, tem bastante gente assistindo, hein, Giovana? Oh, tá bom o negócio aqui, hein, Giovana? O negócio tá bombando aqui, isso é bom. Deixa eu ver se eu pego aqui também o link, peraí. Vou mandar para um colega meu, para a gente poder, aproveitando essa pausa, né? Ele poder também assistir aqui a palestra, né? E também poder participar de uma forma mais direta, né? Deixa eu mandar o link aqui para ele. Para poder aproveitar. Peraí, sou o Haroldo. Amigo Haroldo. Mandei aqui para ele. Legal. E aí, vamos lá então, vamos retomar, né? Então, gente, bom, se vocês quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade, tá? Podem ir mandando aí, depois quando a gente der uma pausa, né, Giovana? A gente aproveita para ir respondendo essas perguntas quem tiver interessado, tá bom? Isso. Se alguém já quiser mandar alguma pergunta, ou pelo chat, ou abrir o áudio também para ir fazendo a pergunta. Isso. Aí a Giovana também pode me parar no meio do caminho e falar, ó, escuta, Camila, é o seguinte, ó, estão com uma pergunta aqui, né? Pode tirar essa dúvida e já manda bala. Exato. Tá bom? Nossa, tem bastante gente, hein, Giovana? O negócio tá muito bom. Estamos com muitas pessoas. Ainda bem. Legal. Muito obrigada, pessoal. Até a Vanessa, gente, né? A Vanessa da Rolling Tech, eu esqueci de falar, né? Ela é representante também da MC Balchimi, né? Região de Tocantins, a famosa Toca, né, Van? E ela proporcionou aí esse convite para a gente poder fazer essa apresentação, tá? Então, quem quiser depois tirar algumas dúvidas também com a Van, fiquem disponíveis aí, tá? Ela está atendendo a região aí de vocês, tá bom? Qual o tempo ideal entre a fabricação da peça, deixa eu ver, me perguntaram aqui rapidinho, e a montagem na obra? É possível completar em 24 horas montar? Bom, Henrique, vamos só responder essa daqui antes da gente tomar, mas só para você entender, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas a gente tem uma característica que é a desforma das peças, né, de forma bem rápida. O que vai mandar? A característica da especificar em projeto para fazer a montagem, né? Tem situações que a gente, basicamente, críticas, né, que a gente tem que produzir a peça hoje, desformar, mandar para a carreta e já montar. Isso é possível fazer, né? Mas é ideal? Não é ideal, né? Por quê? Porque o ideal é que a peça ganhe um tempo, inclusive, de cura, né? Então, a gente fala, em média, de 3 a 7 dias para poder iniciar aí uma movimentação e uma montagem dessa peça. Mas é possível, né? O que manda, né, isso é um ponto importante, o que manda uma peça pré-fabricada no tempo para você fazer a montagem é a resistência à compressão, que é um ponto-chave, tá?
Se você me perguntar, pô, mas a gente consegue ter boas resistências da compressão? É possível. Então, por exemplo, eu trabalhei, eu até não falei isso aqui, mas só para vocês me conhecerem melhor, eu trabalhei na Leonardo Pré-Fabricados 5 anos direto, né, como coordenador da parte de controle tecnológico e qualidade. Então, eu era responsável pelo desenvolvimento de todos os traços de concreto, né? Olha o Haroldo chegando aí, né? O Haroldo já está por aí, né? E também era responsável pela questão de inspeção e verificação das peças, né? Então, tinha situações que a gente precisava desenvolver concretos que em 20 horas tinham que dar na ordem de 35 megapascais e tinha como fazer, era possível, tá? Então, tudo é possível na linha da pré-fabricação. Claro que tem que ter tecnologia para isso, tá? Isso é importantíssimo. Outra coisa é outra questão que também é chave, né? Também se atentar à linha de movimentação de peças. Então, tem que tomar muita atenção nesse processo. Bom, além de ter trabalhado na Leonardo, eu também trabalhei como gerente de produção, né, 2 anos direto, aqui em Campo Grande, na parte da concrelagem de pré-fabricados, né. E hoje, como eu disse para vocês, eu trabalho com consultoria técnica, com ponto-chave. Mas vou voltar aqui para a nossa apresentação. Então, quando a gente fala de situações... Opa, peraí que meu computador aqui está complicado. Quando a gente fala um pouquinho da questão do armazenamento, é um ponto-chave, né? Aí a gente tem aqui também o quê? A questão de peças pré-fabricadas, né? Que acabam tendo que ter uma movimentação excepcional, né? Que essa movimentação, em algumas carretas especiais, no caso uma carreta rebaixada, para poder fazer a movimentação de uma peça. Então, é uma característica da linha de pré-fabricação também, né? E um ponto importante também é a questão de ter um estoque, né? Então, quando você olha para uma fábrica, uma indústria de pré-fabricados, ela tem a característica de ter um estoque na fábrica, onde eu vou armazenar as peças que são produzidas, né? E essas peças, elas são depois nomeadas, identificadas. Existe um padrão de identificação que a gente tem que fazer para esse tipo de material, né? Dentro do processo ainda de produção das peças pré-fabricadas, a gente fala muito que depende muito da produção, né, da característica, mas a gente tem, por exemplo, peças pré-fabricadas que são armadas, né, é um ponto-chave, a gente tem peças pré-fabricadas que são protendidas, né, e muitas vezes também, como a gente tem esse elemento de produção, elas são produzidas em linha. Então, se eu pegar, por exemplo, a linha de forma, o que é mais comum? Eu tenho formas que são formas estacionárias, ou seja, formas com esse padrão, né, onde basicamente a gente desenvolve a produção das peças, tá? Dentro de uma... Gente, desculpa, mas é o cachorro aqui em casa, viu? Desculpa aí. Esse negócio de live tem esse complicativo, né? Mas assim, o que acontece? A gente tem essas peças pré-fabricadas que são produzidas de uma forma padronizada. Então, tem tamanhos que não são tão variáveis, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho formas de 10 metros, por exemplo, ou formas de 4, 5 metros, que são produzidas nesse sistema de forma. É um sistema onde eu tenho uma lateral, simples laterais móveis e fundo móvel. Por que isso? Porque é um tipo de produção, né, isso aqui é uma característica de uma trava lateral para você manter o alinhamento. O que você precisa ter, né, como característica? Claro, eu preciso me atentar, né, em fazer o que a gente chama de setup de forma. Então, eu posso variar o meu fundo da minha forma, né, e eu posso variar a altura que eu quero também concretar essa minha peça, né. Então, eu faço o trabalho na minha forma para poder garantir esse processo. E a forma ela é travada com dispositivos de travamento. Então, eu tenho um travamento lateral, né, tenho que me atentar na questão do esquadro da forma, né, e na questão do travamento superior também para garantir a questão da uniformidade. O que é importante? Quem for montar a forma estacionada, ela tem que ser fixa diretamente no chão, a gente fala, né, tem que estar niveladinha, e eu tenho que é justamente uma guia inferior, e eu tenho só que trabalhar com meus setups de movimentação de forma se necessário. Tá? E que é importância também, né, no caso de pré-moldado, a gente precisa ter formas de qualidade, então eu preciso garantir que essa minha forma, a gente está vendo, por exemplo, uma peça aqui, né, que tem pelo menos 1,5 metro de altura, né, ela precisa ter o quê? Garantir uniformidade, então tem que ter uma forma onde a minha peça seja uniforme. Aqui, nesse caso, eu preciso me preocupar com o travamento,
preciso me preocupar com a movimentação dessa peça e preciso garantir também que ela seja feita com qualidade. Então, ela tem que ser bem alinhada. Se pegar essa forma, está bem alinhadinha, tá vendo? E tem travamentos também na seção para não ter deformação na minha seção. Isso aqui é um perfil I de uma viga, por exemplo. Então, tem toda uma qualidade de produto que tem que ser atendido. E, na minha linha da pré-fabricação, existe a proteção. O que é a proteção? A proteção é quando eu crio o efeito de tensões por meio de cordoalhas, né, ou fios que eu venho a utilizar. Nesse caso, eu tenho uma característica que na minha pista de proteção, eu tenho uma cabeceira de reação, né, então eu tenho uma cabeceira que a gente chama de cabeceira passiva, né, onde eu uso o que a gente chama de maletas, que são essas peças aqui, ó, opa, eu tenho essas maletas, né, e depois eu protendo a minha pista, produzo ela, né, as maletas contencionadas, e quando o concreto atinge a resistência, eu vou aliviar a minha pista, tirar a maleta e deixar ela correr para aliviar a tensão nos cabos, né. E esses cabos são tensionados com um macaco de proteção que vocês estão vendo aqui, né. Sempre lembrando que é importante deixar os itens de segurança, uma sinalização na pista, para que quem opere saiba que tem que ter bastante atenção. Quando a gente fala de pista de proteção, bom, vamos lá, a gente estava falando de uma pista que é uma armadura convencional, que vocês estão vendo aqui, estacionária. Quando eu falo de proteção, eu estou falando de uma pista de produção de pelo menos, né, mínimo 60 metros até 120 metros, por exemplo, ou 150 metros, onde eu tenho que ter uma repetição e uma atenção na operação de proteção, né? Preciso passar os cabos de proteção pela cabeceira de proteção. E eu tenho dois tipos. Se eu pegar, por exemplo, a cabeceira passiva, onde eu tenho o sistema de desproteção que eu falei com cilindros, eu tenho um sistema de cunha e porta-cunha que a gente fala que é fechado. Ou seja, eu preciso travar o meu cabo de proteção para que ele não corra nas castanhas que a gente tem, né? Que são essas cunhas. E eu tenho a cabeceira ativa, onde eu uso uma cunha aberta, que é essa daqui, ó. E essa cunha, ela vai permitir que eu consiga puxar o cabo, depois ela trave com o meu macaco de proteção, né? Isso é bem importante. Bom, outras coisas que acontecem também, muitas vezes a gente tem um congestionamento muito grande de furos, porque na produção é muito importante o pessoal tentar fazer o aproveitamento da pista, né? O aproveitamento máximo dos cabos numa seção que é bem estrangulada. Então, muitas vezes, na hora que você vai protender, é importante usar o que a gente chama de prolongador, que é esse elemento aqui que vocês estão vendo. Ou seja, para o meu macaco de proteção engatar e puxar esse meu cabo, né, tensionar esse meu cabo. E os equipamentos que a gente usa, né, para a proteção são justamente, nesse caso aqui, um fornecedor que é da Vale, ele tem a unidade motriz, né, que é esse equipamento, que é um equipamento hidráulico, e eu tenho meu macaco de proteção com diferentes capacidades, tem 3 toneladas, 6 toneladas, 12, 16 e 24. Quais são as mais comuns, né? Mais comum a gente ter de 3 toneladas e de 16 toneladas. E esse sistema, ó, se você ver, ele sempre é para 2 macacos, né? Então é importantíssimo atentar-se à questão da proteção, isso aqui é uma operação de proteção. E na operação da proteção, o que eu preciso me atentar? Eu preciso me atentar e medir o alongamento. O que é isso? Eu faço um tensionamento do meu cabo, por exemplo, e eu faço um pré-tensionamento para esticar o cabo, faço uma marcação e depois eu puxo esse meu cabo, né, com esse macaco, para poder garantir a tensão ideal nesse cabo. E a tensão aplicada, eu consigo calcular o quanto esse cabo alongou. Então, eu consigo medir o alongamento, que a gente fala. Então, são duas coisas que eu verifico nesse processo, que é a pressão do macaco e o alongamento, tá? Isso como questão de operação de fábrica, beleza? O que é importante? Ter bastante atenção. E eu tenho uma terceira característica voltada a formas na pré-fabricação, que é a questão de formas móveis, ou seja, o sistema carrossel que a gente fala. Então, a forma anda na fábrica, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma estação inicial, que é a limpeza de forma. Depois essa forma ela é movimentada para uma estação 2, que eu vou montar armadura e insetos nessa minha forma, né? Depois vai para uma terceira estação, onde vai concretar essa forma. Depois essa forma movimentada, ela é curada, que seja com cura térmica, cura convencional, e depois eu desformo o movimento. Ou seja, eu tenho um sentido onde a minha forma corre na produção, né? E basicamente isso aqui, ó. Então, por exemplo, eu estou falando de um processo onde eu faço uma limpeza de forma, depois essa minha forma ela anda
Eu vou montar a minha armadura, depois ela anda, vai ter uma montagem, depois ela vai movimentar, né? Depois ela vai ser concretada, né, em si. Eu vou mandar ela para um sistema de cura, e depois de curado eu consigo já fazer a desforma da peça e estocar esse elemento e voltar de novo ao ciclo. Então, esse é o famoso sistema carrossel, ok? Existem empresas, aqui no Brasil eu conheço uma só, né, que tem esse sistema, que é a Sudeste, pré-fabricados, que tem um sistema carrossel de painéis, né, e tem uma vantagem de velocidade de processo, e é um sistema bem automatizado, então tem poucas pessoas na fábrica. É uma fábrica que requer muito investimento, né, não adianta dizer para vocês que é barato, né. Então, o que é mais típico são sistemas onde a gente prepara a forma, né, da forma armada ou protendida, como vocês viram nos slides anteriores, tá bom? E o que eu preciso da minha forma, que é um ponto-chave? Eu preciso que ela tenha estabilidade volumétrica, ou seja uniforme no volume. Eu preciso pensar em reutilizar a minha forma. Eu preciso movimentar essa minha forma de uma forma mais fácil, tem que ter um fácil manejo. E tem que também ter o quê? Tem que ser fácil na limpeza, né? Tem que ter pouca aderência, tem que ser fácil na desmontagem, tem que ser estanque, né? Tem que ser versátil e tem que ser também fácil de movimentar, levar essa forma para qualquer lugar. Por que todas essas características? Porque são as que a gente precisa na pré-fabricação. Então, uma forma que eu preparo na pré-fabricação, ela precisa de muitas características que me atendam. Olha só, olha o nível de complexidade que a gente está falando aqui, né? E quais são os tipos de madeiras convencionais que a gente tem? A gente tem materiais convencionais que são usados em forma madeira, então tem forma de madeira, tem forma de aço, né? Existe forma de concreto, a alvenaria mais comum de concreto, e também tem formas de plástico reforçada com fibra de vidro, que é comum, né? Ah, mas qual que eu vou escolher? Depende do nível de acabamento superficial, depende da questão das dimensões da peça que eu tenho, da forma do meu elemento, do tipo de adensamento, da cura. Então, por exemplo, eu não posso pegar uma forma de madeira e aplicar uma cura térmica, que vai detonar a forma, mas a de aço já pode, né? A de concreto, não é ideal. A de plástico, reforçada com fibra de vidro, posso estragar esse meu molde por uma temperatura. Então, depende de cada um. O que é mais comum? A de madeira e a de aço, tá? Ah, mas quando eu uso uma, quando eu uso outra? Se eu tenho repetitividade nas minhas peças, eu sempre vou priorizar de aço. Se eu tenho um projeto especial, e tem uma peça que é diferente, eu vou fazer ela em madeira, né? Por quê? Porque o investimento para fazer uma forma de aço não se paga por uma obra só. Então, tem que conhecer bem, né? E o que é importante? Muitas vezes também no processo de produção das peças, eu tenho que colocar, né, o que a gente chama de vazios, né, para reduzir o peso da própria peça, né? E isso é utilizado, né, em seções de ponte. Às vezes eu posso fazer uma viga de ponte com vazios, ou lajes alveolares, que é uma coisa mais comum, né? Desculpa. Muitas vezes a gente também tem situações onde eu posso usar tubo na minha seção, posso usar EPS, posso usar isopor, né? E, claro que essas formas, elas têm também, muitas vezes, os vazios, eu posso fazer eles com recuperação, ou seja, eu posso deixar um tubo de aço, depois ir puxando esse tubo para ficar o vazio no concreto, como é muito comum, ou posso, inclusive, né, colocar uma mangueira de ar comprimido, uma mangueira, né, que ela vai inflar para fazer a seção de uma laje alveolar, que também é comum, né? Isso é muito comum na linha da pré-fabricação. Então, aqui um exemplo, por exemplo, onde a gente tem aqui uma pista de produção, uma pista protendida, né, com fundo de 50, altura de 1 metro de altura, onde a gente tinha aqui um nível de complexidade de uma peça que era bem densa, era protendida, né, que passa em cabos de proteção, e para ajudar ainda tinha esses tubos que foram especificados em projeto para reduzir o peso próprio da peça. O que acontece? Esse tipo de elemento, esse tipo de prática é muito comum, tá? Outra questão que também é muito comum na linha da pré-fabricação é o uso de concretos especiais, né? Então, é comum a gente ter uma toda em sala. Olha só. Olha a fluidez que a gente tem.
vendo aí? Viram a diferença? E o que vocês acharam? Gostaram do concreto? Então, assim, a gente está falando do uso de um concreto que é muito comum na linha da pré-fabricação, né? E tem uma lógica para utilizar esse tipo de concreto, porque as empresas, elas tendem a utilizar esse tipo de concreto pela redução da mão de obra, pela velocidade de processo e pelo grau de acabamento das peças que se tem, né? Bom, o que é importante, né? Quando a gente fala também de cura de peça, né, que é um ponto-chave que o pessoal sempre me pergunta, existe uma característica do nosso do concreto voltado ali da pré-fabricação, né, e cai também, de acordo com a pergunta que me fizeram há pouco, quais são os tipos de características que eu vou ter, né? Então, na pré-fabricação, a gente usa um cimento, que é o cimento CP5, ok? Por que a gente usa o cimento CP5? Porque de alta resistência inicial, eu consigo desformar as peças rapidamente e consigo também evitar problemas que venham a ter por falta de resistência, né? Muitas vezes eu posso trabalhar aumentando a temperatura do meu concreto e, claro, né, gente, eu tenho que usar aditivo. Por que eu preciso utilizar aditivo no meu concreto? Porque é fundamental. Mas é possível também utilizar aditivos que aceleram o endurecimento e cura, né? Quais que são mais comuns? Quais são as práticas mais comuns? A gente utilizar cimento CP5 ali e utilizar muitas vezes a cura térmica, tá? Por que não usa aditivo para acelerar? Porque o aditivo não tem essa finalidade, às vezes o foco não é esse, né? Então é importantíssimo enxergar essas diferenças, ok? Bom, e aí agora a gente entra na questão do controle de qualidade. O que é controle de qualidade? É ter uma equipe, ter uma pessoa, né? Algumas pessoas que estão olhando o processo por fora. Por que isso é importante? Porque assim, gente, quando a gente fala de qualidade na indústria de pré-fabricado, a gente está falando de ter a verificação das peças. Então, as peças são verificadas se são produzidas de forma correta, né? O que eu vou buscar fazer? Verificar, basicamente, se o que está especificado no projeto foi produzido conforme se pediu, né? Eu preciso atender as tolerâncias de produção. A BSIC, eu não falo da BSIC, gente, assim, quem trabalha com pré-fabricação tem que conhecer a BSIC, tá? Por que tem que conhecer a BSIC? Que é a associação que representa o nosso setor. Quem puder acessar o site da BSIC, tá? Acessem, ele é muito rico em informações. Lá, por exemplo, tem os documentos que indicam a tolerância da minha peça, ou seja, a minha peça que é produzida com 10 metros de comprimento, às vezes ela pode ter uma tolerância de mais ou menos 1 centímetro ou 2. Então, é fundamental entender isso, porque existe aí uma recomendação, né, que a gente pode se atentar, né, também fora essa, a gente tem uma normativa que é a NBR 2655, que também é da linha de pré-fabricado, que vocês podem acessar, né. Mas, assim, essas tolerâncias são fundamentais, porque tem tolerância de produção e tolerância de montagem. E essa tolerância, ela serve de escopo para quem está verificando as peças em campo, possa também o quê? Se atentar e entender se está dentro da tolerância, porque daí eu vou eliminar um retrabalho que eu tenho que fazer, né? Outra coisa que é importante do controle de qualidade, avaliar a imperfeição, ver se a peça tem uma bicheira, ver se a peça está com acabamento ruim, ver se tem alguma coisa errada que não está em projeto. É muito comum o pessoal inspecionar uma peça, né, um inspetor de qualidade verificar uma peça e simplesmente a peça não atendeu o projeto. Ela faltou uma chapa, faltou um inserto, ela está maior, está menor, então tem muitas coisas que são fundamentais para ter esse processo, né? E a gente sempre fala que o setor de qualidade, ele dá regra. Por que ele dá regra? Porque ele vai auxiliar a equipe que vai fazer acabamento, por exemplo, em indicar o melhor tipo de correção. Ele vai prevenir falha. Em que sentido? Se ele vai entrar em algumas etapas que eu vou falar para vocês aqui, né? Ele vai verificar uma armação, vai evitar problema com relação à falta de aço e também vai especificar, muitas vezes, vai auxiliar na questão da correção a ser feita, né? Então, quando a gente vê isso, por exemplo, eu estou falando de ter algumas etapas, né? Por exemplo, tem a etapa de verificação de qualidade em armação, em forma, em acabamento, e até mesmo quando eu for mandar essa peça para a obra. Por que isso? Eu preciso ver na armação, preciso verificar
a bitola, preciso verificar se a posição do estribo está correta, eu preciso verificar a alça de içamento, eu preciso verificar vários pontos, né? E eu preciso preencher um formulário de inspeção, de verificação. Na etapa de forma, eu preciso ver limpeza, alinhamento, esquadro, ver se os moldões fabricaram corretamente. Eu preciso preencher um formulário de qualidade, né? A pessoa que está lá vai registrar isso no ponto-chave, né? E liberar isso para questão de concretagem. Então, tem uma pessoa, né, um inspetor de qualidade que faz essa verificação. E na etapa de acabamento, o que acontece? Também tem uma questão de verificação visual. Depois que essa peça é desformada, levada para uma condição de acabamento, é verificado como está a qualidade e define-se um padrão de correção, né? E quando eu for mandar essa peça para a obra, as peças, quando são colocadas em estoque, muitas vezes elas podem também ter um acidente, ter uma questão de quebra. Então, na hora que você manda essa peça para a carreta, tem uma pessoa que tem que verificar a carga. Então, olha quanto processo está envolvido nisso e que busca melhoria. Então, a indústria da pré-fabricação ela tem uma característica muito grande de ser perfeccionista, né? Que é um ponto-chave. E também ter uma questão de controle de qualidade, onde cada peça possui a gente chama de RG, né? E possui uma identificação, por exemplo, né? E essa identificação é uma etiqueta, tá? E essa etiqueta tem algumas empresas, por exemplo, que usam esse padrão, que cada etapa que passa a peça usa o furador para furar se efetivamente atendeu, né, as etapas de verificação de armação, de forma, de conferência, ok? E coloca-se também código de barra, ou QR Codes, né, para sistemas futuros, onde você basicamente pode, por exemplo, tem a Planix que mexe com a parte de apontamento de sistema, né, online. Então, você consegue, por exemplo, posicionar, fazer uma leitura de código de barra, e isso ir direto, por exemplo, para um programa para apontar em que etapa está a sua peça produzida, se está na armação, se está na completada, se foi completado ou não, entendeu? E ter algumas características da sua peça também que ajudam, né? Bom, o que é importante? Criar também padrões de identificação. Então, as peças precisam ser identificadas. Pô, mas eu coloquei etiqueta. Colocou, mas muitas vezes no depósito, na estocagem, é bom colocar uma identificação com o nome da peça, né? E criar alguns padrões também para quem está movimentando a peça, ou quem vem a movimentar a peça, também saiba ter uma identificação visual bacana. Então, por exemplo, a gente fala, eu sempre defino 3 cores, né, que aqui veio o azul, mas é sempre um semáforo, verde, vermelho e amarelo. O que é amarelo? Amarelo quer dizer que a pessoa da qualidade verificou a peça, fez uma inspeção dimensional, né? O vermelho é quando tem algum problema, tem uma bicheira, eu tenho que executar em segunda etapa outra peça, um console, né? E o verde, né, que aqui está azul, mas é verde, quer dizer que a minha peça está liberada. Então, eu posso carregar essa peça. Isso é importantíssimo para a identificação de estoque, quando a equipe que for levar a peça para a carreta possa, basicamente, também ter aí um padrão de visualização, né? E claro, né, gente, tem que também se atentar, né, dentro da linha da pré-fabricação, quem faz o PCP, que é o Programa de Controle de Produção, né, organizar as cargas, né, de que forma que atendam os equipamentos de transporte, né? Então, tem equipamento que tem 18, 30 metros, tem equipamento que tem 12 metros, cada uma tem uma capacidade que aguenta 30 toneladas, por exemplo, tem uns que aguentam 10, tem uns que aguentam 15, tem uns que aguentam 20, então tem que também dimensionar o número de peças que vão ser carregadas conforme a capacidade do meu veículo, né? Então, isso é fundamental. E também respeitando os pontos de apoio compatíveis com as longarinas que eu tenho na minha peça, né? Bom, a gente vê, por exemplo, essa questão da movimentação de peças de grande porte, né? Não é possível, olha só que interessante, né? E a gente também tem, carretas que movimentam esse processo, tá? Bom, o que eu queria entrar agora com vocês, né? Nossa, Giovana, eu acho que eu falei até demais. Alguém tem algum questionamento? Vamos abrir para perguntas aqui, senão vai ficar muito só eu falando, né, Gi? Peraí, deixa eu só pegar aqui. Cadê o pessoal? Vamos lá. Só abrir aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Giovana? Vamos lá,
deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Nossa, tem um monte de perguntas, vamos lá, né? Vitor Raimundo, o que é mais comum no caso da proteção? Eu trabalhar com uma cabeceira fixa e colocar a forma no meio, ou trabalhar com esse sistema onde a forma já está estruturada para suportar os cabos ancorados? Vamos lá. Vitor, eu acho que a sua pergunta está associada à questão da proteção, o que é comum, o que é mais comum nas fábricas, né? É a gente ter as cabeceiras fixas, tá? E você posicionar a forma entre as cabeceiras, se preocupando sempre com o alinhamento, tá? Isso é mais comum. Então, geralmente, a parte inferior, que a gente fala da forma, ela é fixa, e a gente só vai variando o leito, que é a base dela, né? E as laterais para poder chegar na seção que eu preciso, é mais comum. Existem condições, por exemplo, onde a gente tem formas autoportantes, ou seja, eu não preciso ter uma cabeceira passiva e ativa, a forma já suporta a proteção. Mas isso requer também, né, um custo, né, um investimento, né? Qual que é a vantagem de eu ter uma forma autoportante? É que eu posso levá-la a qualquer lugar, posso movimentá-la para qualquer região. E você ganha muito nesse processo, né? Bom, vamos lá. Márcio, a pergunta do Vitor é interessante. Creio que as peças esbeltas, tipo tercinhas de cobertura, seria mais econômico o sistema de forma capaz de suportar forças de proteção e as vigas de cobertura grande, vamos terem cabeceiras de proteção. Bom, vamos lá, Márcio. É assim, ó. Existem os dois sistemas, tá? O que acontece? As cabeceiras de proteção, quando a gente fala de cabeceiras de maior capacidade, a gente fala de 400 até 600 toneladas, aí tem que ser sistema fixo, não tem jeito. E o forma autoportante tem um custo muito grande para isso, né? Tá? Então, é comum. Por exemplo, eu já fui em fábrica, em indústria de pré-fabricados, onde tem forma autoportante para viga I, de cobertura. Tá? Não é possível fazer. E eu também já fui em indústria de pré-fabricado, por exemplo, que para esse mesmo sistema usa forma fixa, usa cabeceira ativa e passiva. Tá? Qual que é a vantagem? A vantagem é que, assim, quando você tem um layout já definido, é interessante você fazer ela fixa, né? Só que, assim, você tem que sempre otimizar e buscar produzir, colocar essa sua pista, né, de forma que você otimize ao máximo a questão das peças que você vai colocar. Então, poxa, quais são tamanhos interessantes? A gente tem pista de 60 metros, porque dá para fazer duas vigas de 30. Claro que é um pouquinho mais que 60, 65, 70 metros. Mas você vai ter o quê? Você consegue colocar duas vigas de 30 metros, ok? A terça, por exemplo, geralmente as pistas de terça são 60 ou até 120 metros. Porque o tamanho mais padrão que a gente tem terça de 8 metros, 10 metros. Quando eu trabalhei em São Paulo, tinha terça até de 12 metros. Né? Então, características. Vamos lá. O alto lençol exige uma rapidez enorme no manuseio. O aditivo tem um tempo muito curto que consegue manter a característica fluida. Vamos lá, Vitor. Vamos lá. Com relação ao concreto alto densado, a gente vai falar aqui um pouquinho, tá? Mas assim, o que é isso, né? O que é tempo de manutenção? Eu preciso de um concreto que basicamente tem um tempo de aplicação, né? Que é ideal. Então, a gente fala de um tempo de trabalho em torno de 30 a 40 minutos, tá? E eu tenho que ter, basicamente, uma fluidez boa. Então, eu tenho que ter um slant flow, que é um espalhamento, na ordem de 700 até 760, né? Que é bem interessante. Tá? Vamos lá. Haroldo. O Haroldo aí, ó. Um ponto muito importante que você falou é a qualidade das formas. Com certeza, Haroldo. Porque assim, ó, se a forma não tiver qualidade, né? Se a gente não se atentar na qualidade da forma, a gente não vai ter um produto de qualidade no final. Então, isso atrapalha muito, tá? Vamos lá. Não acaba tornando... Vamos lá. Vamos ver se a gente tem aqui. Vitor, de novo. É comum a fabricação de consoles posteriores, né? Esses consoles ficam com a armadura dobrada, depois o mesmo é rompido na região e a armadura dobrada, mas a questão da junta fria e também dos transpassos não complica muito essa aplicação? Vamos lá. Vitor, é assim, ó. A gente tem etapas de console, né? Que elas são executadas, né? A gente tem aí... Peraí, deixa eu só alterar o layout aqui. Vamos ver. Boa. A gente tem aí algumas situações onde, basicamente, você precisa tomar bastante atenção. Realmente, eu preciso fazer um corte para limitar a região, abrir a minha armadura, né?
e aí fazer a confecção do console é muito comum, e a gente faz a aplicação do concreto. Tem a junta fria? Existe, mas o que acontece? Quando você vai lançar esse concreto, a gente umedece sempre aquela região antes de lançar o concreto para tomar uma atenção maior, ok? E tem a armadura também que ajuda muito nessa situação, né? O transpasse complica? Olha, complicar, pode até complicar um pouco, tá? Mas, assim, tem vários tipos de indústria, por exemplo, que usam, em vez de colocar, abrir a armadura, ele usa EPS na região do console, né? Depois acaba retirando esse EPS, queimando, basicamente, colocando a armadura inteiriça e concretando. Também existe a possibilidade. É um cuidado diferente? Funciona, funciona. Tem várias empresas que fazem dessa forma. Tá? Não acaba tornando o console mais frágil que o calculado? Não. Você tem uma noção, a gente já chegou a testar, eu já cheguei a testar console, né, aplicando uma carga, então montando um sistema de carga com pistão e também com medidor de tensão, e, cara, suportou super bem. Ele chegou a romper acima da carga especificada. Então, é um ponto muito importante. Tá? O que é importante para quem for fazer o pré-fabricado? Usar o neoprene, né, no console. Tem muitas empresas que não usam. Tá? Mas se as empresas que não usam, qual que é o cuidado que tem que ter? Tem que ter no esquadro. Daí você vai ter que fazer o apoio da viga diretamente no console, né, e tem o risco ainda de romper. Claro que a gente tem que tomar uma atenção, o console tem que ter friso, tem que tomar todos os cuidados possíveis, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Querem aproveitar? Perguntem aí, ó. Já vou retomar a apresentação de novo. Giovana, quer falar alguma coisa, Giovana? Não, tá de boa. Então tá bom. Então vamos continuar aqui, né? Espero estar atendendo as expectativas de vocês. Então, assim, o que a gente tem aqui ainda, né? Quando a gente fala de cuidados na pré-fabricação, né? Primeiro, gente, tem que se atentar no preparo da forma. Então, eu preciso, um ponto-chave, usar um desmoldante que me atenda, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o caso desses moldantes que é o Ortolan. O que eu preciso ter? Características importantes. Não pode gerar resíduo na forma, ou seja, não pode, depois que eu produzir a minha peça, né, produzir e desformar, ele gerar um resíduo de concreto. Por quê? Porque isso aí vai me matar, né? Porque eu vou ter que começar, a minha peça no começo sai bonita, depois vai ficando feia. Não dá para fazer isso. Segundo ponto que é importante, eu poder aplicar esse produto com pulverizador costal, né? Isso é importante, de uma forma bem uniforme, e se possível até, muitas vezes a pessoa usa pistola de pintura, para você ter uma noção. E qual que é a característica? Saber que o desmoldante tem que atender o uso em madeira, em metálico, até em PVC, né? Olha que detalhe interessante. Se você pegar aqui, ó, uma forma que foi preparada, ok? Com o desmoldante correto, e uma forma que, com o tempo, não foi bem limpa. Então, olha a característica, olha a sujeira de forma que você tem, né? E olha que a diferença, quando você olha mais de perto, você vê, ó. Você pega, por exemplo, uma forma que se aplicou um desmoldante correto e uma forma que gera resíduo, ou seja, essa minha forma, mesmo com o desmoldante aplicado lá, eu tenho um resíduo de concreto impregnado na forma, né? Qual que é a consequência? As minhas peças vão sair com qualidade ruim. É um ponto-chave. Outro ponto, parâmetros excepcionais na linha da pré-fabricação. Eu esqueci de falar, mas só para a gente colocar, a pré-fabricação tem que ter um laboratório de controle, tá? Eu preciso romper os corpos de prova, obrigatoriamente. Né? Quais são as fases importantes que a gente tem na linha da pré-fabricação? A gente tem que ter um tempo de desforme. Então, peças armadas, elas têm que ser removidas da forma, em média, quando a minha resistência atingir 15 megapascais. Ok? Porque é uma resistência ideal para peças com porte maior. Né? Vigas, por exemplo, seção de 25 por 50, ou 30 por 60, por exemplo, né, com extensão de 6 a 8 metros, precisam ter essa questão, porque a solicitação que eu vou gerar é muito alta, né? E qual que é o tempo ideal? O ideal, 16 a 18 horas, ter esse tipo de resistência. E me perguntar, né? E as peças protendidas, quais são as características? Peça protendida, a gente está falando de atingir 21 megapascais, com tempo médio de 16 a 18 horas, né? Mas tem peças, por exemplo, protendidas, que já chegaram a pedir, para alguns casos, por exemplo, laje alveolar, 32 megapascais com esse tempo de resistência. A característica laje alveolar. E o tempo de concretagem, que é o tempo de
a gente fala tempo em aberto, né, ou seja, tempo de manutenção do concreto é 30 minutos o concreto aguentar, né, porque em 30 minutos quebrar uma ponte, o concreto aguenta, dá para você tomar altitude, né, pra você poder fazer uma movimentação. E eu tenho aí um tempo de concretagem para peças armadas, em média, né, com extensão aí de 10 metros, de 20 a 40 minutos, e pista de proteção de 1 a 2 horas. Então, isso aqui é um tempo médio que você tem para completar peças, ok? Bom, outros tipos de característica, tem vários tipos de concreto. Então, tem um concreto convencional, né? Eu posso usar dosagens de aditivo e abatimentos ideais para ganhar bons acabamentos. Então, eu pego um concreto convencional vibrado, eu posso usar ele peça armada ou protendida, né? Aqui tem alguns produtos que podem ser empregados, né? Esse aqui da NC Boschmimi, 1108, 1180, 6308, 3100. Teor de utilização na ordem de 0,6 a 0,8% desse aditivo sobre o peso do cimento. E o slump ideal, que a gente fala para dar bom acabamento, são concretos que são mais fluidos, de 14, mais ou menos 2, a 18, mais ou menos 2, ok? São mais comuns. Autodensável. Autodensável, a gente está falando de concretos que podem ser aplicados com mais velocidade, peças armadas ou protendidas. Esses mesmos produtos atendem, né, mas dosagens maiores, que vão de 0,8 até 1,2%. E espalhamento, que é a medida de abertura de 690, 710 ou 740, 760, que é mais comum, ok? Para ganhar bons níveis de acabamento. Não é fácil produzir esse tipo de concreto. Por quê? Exige muitos cuidados na questão do tipo de misturador, exige cuidados com relação à dosagem desse concreto, né, e as características também que tem que ter com relação ao uso desse material, né. Bom, o que é importante? A gente falou de misturador, né? Uma vez que eu faço todo o trabalho, né, e conhecimento na linha de materiais, né, dos concretos, eu preciso me atentar que em laboratório, que a gente testa isso, ele tem um comportamento. Nesse meu amigo aqui, com o misturador planetário, um comportamento totalmente diferente, né? Por que ele é diferente? Porque é um equipamento que dá uma performance muito grande, né? Então, a gente está falando, em média, aquele aditivo que foi estudado no laboratório, em média, a gente reduz 0,1%. Ele dá para você reduzir. Eu consigo fazer um concreto com menor fator de aquecimento. Eu consigo melhorar a estabilidade do concreto com esse tipo de misturador. Então, tudo ajuda, ok? E, olha que bacana, tempo de ciclo, né? Então, por exemplo, a gente está falando que em 1,5 segundos, olha como é que é o nível de mistura. 3 segundos, 6 segundos, olha só o nível de homogeneização desse concreto. Por quê? Porque dentro desse misturador, a gente tem aí o quê, né? Pás rotativas que permitem uma alta performance. E aí, de novo, aquela regra de 1 minuto por metro cúbico para o concreto ficar pronto, né? Então, se eu tenho um misturador de 1 metro cúbico, ele vai ficar pronto em 60 segundos. Okay? Se eu tenho um misturador de 2 metros cúbicos, a gente fala de 2 minutos, pelo menos, para ficar pronto o concreto, né, pelo volume que se tem, ok? E muitas vezes também a gente tem, né, alguns tipos de concreto que vêm de centrais dosadoras de concreto, né? E aí, o que acontece, né? Essas centrais dosadoras, diferente, tá? Aqui a gente fala de central misturadora, né? Aqui a gente fala de central dosadora. O que vai acontecer? Eles têm uma característica que são concretos que têm uma menor eficiência, né? É muito comum. Em média, o tempo de mistura é maior, né? Ah, mas legal, eu tô mandando o concreto de um caminhão betoneira para a minha pré-fabricada. Não tem problema, né? Mas você vai perder performance e vai consumir um pouquinho mais de cimento, que é natural, tá? O tempo de mistura é 4 minutos por metro cúbico, né? E eu tenho que ter muita atenção no tempo de lançamento. Por quê? Porque é um volume de concreto maior que vai gerar uma temperatura para aquele volume maior também. Então, eu tenho que me atentar muito a isso, né? Para quem optar usar um caminhão betoneira, né, o que eu preciso me atentar? É justamente deixar todas as formas preparadas para mandar esse concreto. Ah, mas precisa ser o caminhão cheio? Não. Você pode pedir 4 metros de concreto, mas precisa controlar. Então, eu preciso verificar o meu slump, eu preciso moldar corpo de prova. Por quê? Porque eu preciso desformar as peças no tempo ideal, né? E, claro, como eu já mostrei esse vídeo, já mostrei para vocês, mas só para características do uso do concreto autodensável no meio de produção, olha que bacana. Olha o nível de espalhamento da forma. Não precisa vibrar esse concreto, né?
Camilo, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Eu trabalho na Votorantim Cimentos e a gente tem visto, depois da mudança da norma, um fenômeno de incorporação de ar junto da utilização do superplastificante ou hiperplastificante na formação do concreto autoadensável junto com cimento, com maiores adições de filler. Você já viu esse fenômeno? Isso está acontecendo recorrente? A gente tem visto muito incorporação de ar, 7%, 6% de incorporação de ar. Isso tem acontecido? Você tem visto isso, Camilo? Olha, para o autoadensável, esse nível de incorporação de ar eu não tenho visto, tá? Porque, assim, a gente tem visto mudanças no cimento, né? Isso é nítido. Eu tenho alguns casos na minha região aqui que são complicados, sabe, Marlos? É complicado. Mas, assim, incorporar, chega a incorporar, né? Para o autoadensável, a gente não vê isso por quê? Porque são cimentos de melhor qualidade, né? Então, a gente fala, por exemplo, do uso do cimento, que é um cimento CP5. Então, ou um CP2F40 também, que é muito comum, né? Então, assim, existe essa possibilidade para esse tipo de característica. Claro que também tem que se estudar o tipo de aditivo ideal, né, para aquele tipo de cimento. Então, o que eu falo, Marlos? É importante e fundamental, né, saber conhecer e testar aditivos para você conseguir também verificar desempenho, né, desse aditivo frente ao cimento e naquela característica do material. O que você pode fazer? Variar também a granulometria dos agregados. Então, por exemplo, se eu falo de um concreto autodensável, eu estou falando de um concreto que eu tenho que me atentar, né, a um nível de composição, onde eu tenho que ter uma areia fina, tem que ter uma areia artificial, ou se eu não tenho isso, eu tenho que compensar com filler, com certeza. Tá? Mas eu não tenho visto esse nível de incorporação de água. Né? Se você puder compartilhar alguma coisa depois comigo, eu posso até avaliar depois. Não, a gente vai conversar sim, porque eu conversei com o Hugger, né? Hugger, né? Hugger, isso. Né? E a gente tem visto um fenômeno que é o seguinte, quando você compensa os finos com filler calcário, se ele tiver muito argilo-minerais, ou no cimento tiver um desbalanceamento de flúor, tanto o argilo-minerais quanto o flúor, eles têm uma interação muito ruim com o superplastificante com a base de policarboxilato. Então, existe essa incompatibilidade, e aí isso gera incorporação de ar. A gente ainda não entendeu como, mas isso tem gerado incorporação de ar. Areia com argila, filler extraído de um local onde você tem argilo-minerais com maior volume, isso pode estar influenciando, entendeu? Mas depois a gente bate um papo melhor então, Camilo. Não, vamos sim. Assim, só para você entender, Marlos, na minha região, a gente tem muita areia de cava. Caracteristicamente Campo Grande, que é onde eu estou, né? A gente tem, acredito que assim, no estado é o lugar onde a gente mais roda concreto autodensável. E as areias aqui a gente vê o nível de tonalidade, né? O nível de argila argila mineral que é alto, mas o nível de incorporação de ar não é tão alto. A gente fala na média aí de 1,5% a 2% no máximo, entendeu? Mas é interessante entender esse efeito, né? Legal, Camilo. Valeu, eu vejo muitas regiões que têm uso do filler. Eu posso até ver isso aí, mas a gente conversa. Tá bom, beleza. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Então, assim... Camilo. Oi. Pode falar, Giovana. O Victor fez outra pergunta. Vou lê-la para você. Ele está perguntando se o Ari obteve alguma mudança, se o cimento Ari obteve alguma mudança, e ele afirmou que a mudança significativa foi no CP2. Correto? O Ari obteve mudança, a mudança significa... Como assim? Não entendi, desculpa. Vamos lá. Então, lá no chat, ele perguntou assim, o Ari obteve alguma mudança? A mudança significativa foi no CP2, se não me engano. Eu acho que ele está perguntando se o cimento Ari obteve algum tipo de mudança. Assim, o cimento CP5 Ari, né, vamos lá. O cimento CP5 Ari, ele é um cimento que é muito comum na pré-fabricação. O CP2F40, né, ou Z40, também é usado em algumas regiões. Tá? Tanto um quanto o outro atende desde que você consiga viabilizar a compatibilidade de tempo de resistência. Então, às vezes, eu vou precisar consumir um pouquinho mais de cimento, mas para atingir aquela resistência inicial que eu preciso para a desforma, entendeu? Então, tem que ter muita atenção nisso. Tá?
Acho que se foi essa a pergunta, Vitor, depois você manda aí, tá? E tá certo, as impurezas na areia com certeza vão incorporar mais água. Isso pode ter sido uma das origens que o Marlos está levantando também. Bom, vamos lá. Então, assim, a gente tem concreto, né? E a gente tem também, né, uma característica do tipo do concreto, que é a medição do espalhamento, né? E olha só o que eu tenho aqui, né? O nível de espalhamento também associado a uma forma. Olha o grau de preenchimento que a gente tem desse tipo de concreto, né? Claro que só para você que requer uma certa granulometria, né? Isso aqui, para vocês terem uma noção, foi um traço de concreto que eu desenvolvi aqui no Mato Grosso do Sul. Então, ele tem brita zero, tem pedrisco, tem areia natural, tem areia artificial. Tem 4 tipos de materiais, tá? Para ter um melhor empacotamento com baixo teor de argamassa e alta performance. Então, a gente fala de traços com 360 kg de cimento, chegando na ordem de 50 metros de resistência, né? E claro que também um ponto-chave é ver, né, per esse tipo de concreto, o nível de estabilidade que eu tenho, né? Se ele é mais estável ou instável. Então, por exemplo, norma, a gente fala que a classe D e C são mais interessantes para uso na pré-fabricação. A B, eu tenho nível de exudação muito alto. Isso vai me gerar muita estabilidade. Se eu vou movimentar um concreto, uma caçamba, ele pode segregar. E a A é um concreto que não dá para usar. Inclusive, eu vou fazer uma coroa aqui, né? Um ponto importante é também entender o comportamento desse tipo de concreto, por exemplo, né, e tecnologia que a gente fala, para ver o quanto ele consegue ter habilidade passante entre as barras da armadura que eu tenho. Olha só isso, vamos rodar 2 vídeos ao mesmo tempo. Então, assim, olha só que interessante, a gente está vendo um concreto que foi aplicado, ok? Que ele tem um nível de espalhamento igual de um para o outro, tá? Isso aí a gente fez ensaio em Slant Flow, mas o nível de brita presente, de agregado graúdo presente, trava nas barras de aço. Então, esse é um ensaio que eu considero muito importante, não só fazer o desenvolvimento de um concreto, sem atentar-se, né, à tecnologia e os ensaios especificados por norma. Bom, outro ponto-chave, a gente fala, saber também verificar, né, como fazer de forma correta. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Correr o vídeo. Como que eu vou fazer esse ensaio? Então, olha que bacana. É um ensaio super simples de ser feito e te mostra muita coisa, estabilidade, uniformidade, né? E, claro, o que a gente procura quando a gente usa concretos, né, que a gente tem aplicados ali na pré-fabricação. A gente busca fazer peças pré-fabricadas que têm nível de acabamento muito bom, né? O que eu busco? Acabamento superficial e peças com uniformidade, tá? Isso é excepcional. Não dá para você pensar em produzir um concreto adensado que varia de cor uma peça para outra. Isso mostra que a peça não tem uniformidade, você não tem qualidade de processo, né? O que é importante? Atenção, né? Atenção em processos de produção e preparo do concreto, né? Olha, isso aqui, por exemplo, são peças que foram feitas aqui no Mato Grosso do Sul, né?
com aquele concreto que vocês viram, e olha só o nível de acabamento que a gente tem nessas peças. Peças que, basicamente, a gente não vê bolhas aparentes, né? Então, também existe uma questão de compatibilidade, estudo bem feito com esse tipo de material, ok? E, no final, o que a gente quer é fazer o mais bonito, né? Isso aqui é uma característica que a gente tem, por exemplo, de placas de fechamento pré-fabricadas. Essa placa tem 2,5 por 10 metros, né? Isso aqui, na minha época, isso aqui é um orgulho meu, porque o que acontece, né? Foi um traço de concreto que a gente desenvolveu na Leonardo, em São Paulo, onde ele basicamente garantia um nível de acabamento muito bom, né? Tanto que quem passava na obra falava que a obra estava maquiada. Pô, essa obra aí foi pintada. Não. O próprio concreto, ele garantia esse nível de acabamento, né? E o que a gente buscou depois? Aprimorar. É possível fazer melhor, né? Ou seja, projetos arquitetônicos. Os projetos arquitetônicos exigiram, por exemplo, na época que a gente fala de nível de pré-fabricação, um nível também, né, de atendimento a projetos que têm uma função voltada à linha arquitetônica. Olha que bacana. Quem disse que o Brasil não consegue? Esse aqui é um molde que foi feito, a gente confeccionou na época lá em São Paulo, né, com 2,5 por 10 metros de comprimento. Esse molde, ele tinha um molde de borracha que foi executado na nossa fábrica, né, mas o concreto foi o concreto alveolensável que permitiu esse nível de acabamento que vocês estão vendo aí, né. Bolha praticamente zero, né, você não vê bolha nas fotos, né. E o que a gente também fala na linha da pré-fabricação? Usar cura química, né. Por quê? Posso jogar lona? Pode. Mas se eu posso também evitar erros de execução, eu posso jogar uma cura química. Aqui tem vários tipos de produtos, né? Tem curas que têm presença de parafina, base acrílica, ou, né, curas que também têm facilidade na incorporação e acabamento. O que é importante? Por que eu tenho que curar? Para evitar fissura. Okay? Porque o concreto perde água, né? Então, tem tecnologia para isso. E o que é importante, né? Eu tenho uma característica, concretos mais fluidos, eles têm a tendência de perder água para o ambiente, e ambientes mais quentes e baixa umidade são propícios a facilitar um processo de fissuração do meu concreto. E se eu faço concretagem em ambiente aberto, é pior ainda, né? O que eu preciso fazer? Saber também usar o produto na hora certa, né? E também de forma funcional. Vou dar um exemplo. Eu tenho um concreto fresco aqui, ó. Se ele se eu lanço a cura química no momento que eu acabo jogando o concreto estando fresco, eu erro no tempo, né? Eu preciso estabelecer o tempo onde depois que o meu concreto perde um pouquinho de água, né, depois de cerca de 15 a 20 minutos ele perde água, eu lanço o produto. Senão ele acaba sendo incorporado ao concreto e dá fissura. Quando eu acerto, olha que bonito fica a peça. Esse é o mesmo concreto, né? Foi um teste que eu acompanhei em escala, né? E depois que eu percebi que tinha um erro na aplicação do produto, eu falei, peraí, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pilar, né? Esse aqui é um pilar. Vocês vão aplicar o produto dessa forma e depois vocês vão aplicar da outra forma, esperando a água de consistência perder. Olha o nível de acabamento e a diferença que se tem. Então, gente, também tem que saber usar bem a tecnologia, né? E tem processos onde a gente usa concreto para laje alveolar. Então, laje alveolar, por exemplo, é um concreto onde é produzido por uma máquina, né? E essa máquina, ela tem a sua característica, então eu tenho que trabalhar com concretos eu tenho aqui uma especificação de concreto resistência maior que 40 megapascais, tem que dar SNAP zero, né? Teor de argamassa de 58% a 60%, fator de aguacimento menor que 0,4, e eu tenho que ter em 16 horas 32 megapascais, né? Quais produtos podem ser utilizados? Eu posso usar um produto que é um aditivo plasticante, eu posso utilizar também um aditivo super plasticante, é possível para as duas linhas, né? Quando eu trabalhei com laje alveolar, né, praticamente eu fui um dos primeiros que a gente usou a linha de super plasticante nesse tipo de concreto seco. Tinha muitos receios na época, mas assim, a gente conseguiu atingir performances muito boas. Eu falo assim, questão de 12 horas atingir 30 megapascais. E 28 dias chegar a 80 megapascais com 350 quilos de cimento, né? Uma coisa fantástica. Com um fator de aguacimento inferior a 0,4. Ok? O que é importante nesse processo? Sempre um tripé, né? Eu preciso conhecer minha máquina bem, ok? Preciso ter todos os parâmetros de operação corretos.
O operador da máquina tem que saber operar a máquina. O concreto tem que vir bom para que a laje alveolar venha boa, saia boa, porque senão ela vai sair com problema. Né? Que tipo de problema a gente tem? Se eu tenho uma variação, isso para concreto seco, tá? Eu tenho uma seção muito uniforme, tem alguma coisa errada. Ele vai se deformar um pouco. Se estiver muito seco, não vai dar aderência no cabo de proteção, ele vai correr, eu vou perder essa laje. Se eu tenho uma geometria irregular, quer dizer que ele teve o concreto ele teve uma certa deformação, né? Ele permitiu que esse cabo tivesse pudesse ter uma aderência boa e, basicamente, garantiu aí o que eu precisava para minha operação de fábrica. Agora, se eu errar na água do concreto, olha o tamanho do problema. Eu deformo o alvéolo e aumento o peso próprio do elemento e reduzo a capacidade desse elemento. E, claro, que existe também a questão, né, na produção, do ponto correto do concreto para garantir também a uniformidade de acabamento lateral. Beleza? Bom, teve alguns projetos também especiais na linha do pré-fabricação, que aí a gente fala de tecnologia, onde basicamente, né, esse é um projeto que eu fiz em Santos, onde a gente tinha que colocar aduelas de concreto no mangue, que vocês estão vendo aqui, né, para um sistema de transporte de grãos, né, da Rumo, né, e não podia entrar água aqui dentro. Então, qual a característica? Usar um aditivo cristalizante, né, para evitar esse efeito, e também trabalhar na questão das juntas de peças, usando um retalhador de superfície, né, de forma que a gente conseguisse obter grande uniformidade. Qual tipo de controle que eu precisava ter? Eu precisava pesar corretamente o cristalizante, precisava homogeneizar esse concreto corretamente, eu precisava desformar ele no tempo certo, porque eu tinha um sistema de de remoção de forma rápida. Então, eu criei um procedimento, olha que bacana. Então, a gente usou um penetrômetro de pega, né, para poder medir a resistência de penetração de pega ideal para poder arrancar a lateral e tirar a minha lateral de forma. Olha como é que a peça está bonita. Isso para o concreto autoadensável com cura térmica, né, aplicado. Okay? E na questão dos acabamentos, né, do pré-fabricado, existem hoje argamassas de acabamento na cor da peça. Então, você pode usar linhas de reparo rápido, uma argamassa de reparo, ou eu posso usar uma combinação de massas de acabamento que admitem espessura de aplicação até 2, 3 milímetros, né, de espessura, bem pouco, de 1 a 2 milímetros, para eu compor essas massas com cores diferentes e chegar na cor do pré-fabricado. Né? Então, eu venho aqui e faço o meu reparo para chegar na cor, né, que é um ponto-chave e excepcional. Né? Muitas vezes a gente pode ter problema em peça, né, isso é comum, pode acontecer, né, isso até para o autoadensável, por um processo de erro de lançamento ou processo de limpeza de caçamba que gera esse tipo de problema, aí eu vou ter que quebrar essa região, remover esse concreto que foi mal, não teve esse comportamento ideal, e depois fazer um reparo, uma recuperação. Né? Também pode ter problemas em peças, e isso mostra problema de estabilidade do meu concreto, onde basicamente eu posso ter um concreto que segregou. Né? Essa segregação é o quê? É quando eu tenho basicamente separação entre o agregado graúdo desce e o umbigo sobe. E esse efeito de estria que a gente fala no concreto é muito comum para concretos segregados, tá? Principalmente quando você lança o concreto segregado aqui, na parte inferior, e o pessoal joga um concreto em cima pensando que vai esconder o problema. Né? Aí que vai gerar esse efeito de estria mesmo. Okay? E tem vários tipos de acabamentos que você pode fazer, ou pinturas que conseguem permitir, né, o tratamento de peça. Tem uma peça sem tratamento, você tem uma peça tratada. Então, tem técnicas que a gente usa para chegar na cor da peça, né? Olha que bacana. Só que tem uma diferença, né? Peças tratadas, né? Hoje a MC tem a linha Repacril, que você usa a aplicação, e se chover, a absorção é diferente. Então, ela vai mostrar cores diferentes. Então, tem que ser usado também de forma estratégica, ok? E tem produtos na linha aí para ancoragem de barras, que também é comum na linha da pré-fabricação, e outros produtos que visam, né, atender de forma rápida. Aqui, por exemplo, pode-se utilizar, né, muitas vezes você tem um console, uma peça que precisa ir para a obra, uma peça que precisa sair para ir para a obra, e o console precisa concretar o console e está pronto em 2 horas. Eu posso usar um grout de alto desempenho que em 2 horas dá 20 megapascais, eu atendo a minha especificação de projeto, ok? E também atendo a segurança da obra. Esse grout dá 20 MPa com 2 horas e em 28 dias chega até dar na hora
de 60 a 70 megapascais. Tá bom? Gente, era isso, né? Giovana, eu espero ter atendido aí a sua expectativa, né? Não sei se tem, vamos ver se tem mais alguma pergunta. O Vitor, eu acho que quer tirar uma dúvida aqui, né? Vou abrir. Quer falar alguma coisa, Giovana? Não, pode tirar mais dúvidas. Eu ia falar justamente isso. Agora, pessoal, estamos abrindo para as dúvidas, para as perguntas. Quem quiser pode abrir tanto o microfone ou pode colocar lá no chat. É isso aí. Ó, eu vou aproveitar aqui a do Vitor, tá, Giovana? Até para a gente aproveitar que o Vitor perguntou que o aditivo que mais me atendeu no concreto seco extrusado foi a base naftaleno. O ligno, em algumas usagens, retarda. E o policarboxato, qualquer pequeno volume, já me torna concreto plástico demais. Legal. Vitor, é o seguinte, ó, vamos lá. Qual a dosagem que você usa, tá? Geralmente a gente, quando eu abusei e topei, né, colocar o policarboxilato, tá? Eu entrei na dosagem de 0,03%, 0,04%. Foi bem baixo a dosagem. Por que isso? Porque é um concreto seco, né? O ponto que eu cheguei foi justamente o ponto onde a gente controlava bem esse concreto, ele dava muito desempenho. Então, assim, claro que concreto de laje alveolar, né, a gente fala que tem que usar os materiais corretos. Então, eu, por exemplo, eu não sou a favor de usar uma areia artificial em concreto desse tipo. Ele falseia muito ponto, né? Eu sou mais de usar uma areia média, né, e atentar muito ao TDH massa que eu passei, e aí você consegue ter uma uniformidade melhor também para aplicar esse tipo de concreto. Tá? O Vitor saiu, agora que eu vi. Mas tá bom, fica a resposta gravada, né, Giovana? Isso, vai ficar gravado. Legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Ó, tem mais uma aqui, ó. Tem muitos problemas com placas apresentando muitos vazios. Aline Burilli. Aline, vamos lá, né? Aline tá por aí? Aline? Sim, vamos lá, Aline. Bom, Aline, é o seguinte, ó, o que acontece? Se chega a usar concreto autodensável ou convencional, e qual que é o sistema de forma, horizontal ou vertical que você tem? Aline? Horizontal, legal. Para formas de sistema horizontal, o que acontece, né? O que é importante é justamente trabalhar, né, na questão do slump que você vai ter. Então, por exemplo, o que é o ideal? Primeiro, bolhas são dois caminhos. O desmoldante que você está usando, né? Então, você tem que trabalhar muito bem na questão da limpeza da forma, né? A aplicação do desmoldante de forma com pulverizador costal e retirar qualquer excesso de desmoldante, primeiro ponto. Segundo ponto, na hora que for lançar o concreto, garantir uma boa vibração, né? Para esses concretos, o pessoal geralmente usa, se for convencional, usa régua vibratória, mas assim, eu sou muito a favor do uso do autoadensável, principalmente com o nível de acabamento que a gente precisa ter, tá? E claro que se for autoadensável, legal, Aline, nossa, a Aline está muito rápido, né? Se for o autoadensável, a gente fala do uso do concreto com slump na ordem de, pelo menos, para dar um nível de acabamento bom, 720 a 760. Tá? Isso é um dos melhores acabamentos que eu já obtive, né? Claro que precisa ter bastante, o traço tem que aguentar mais, ele tem que ter a possibilidade de ganhar conseguir absorver, ser mais robusto, que a gente fala, então ele pode chegar até 780, não dá problema, não segrega, né? E existe muito uma questão de cuidado. Qual que é o problema que o pessoal tem? Muitas vezes, existem erros de dosagem do autoadensável, onde basicamente a gente tem concretos que são muito instáveis. E aí, legal, você acabou de aplicar, ele tem uma certa exudação e desprendimento de filler. E aí uma peça fica mais escura, outra fica mais clara, entendeu? Também tem esse cuidado, tá bom? Espero ter respondido aí a sua pergunta. Camilo, como melhorar o acabamento da quarta face de painéis feitos em formas horizontais, utilizando concreto autodensável? Legal. É assim, Guilherme, para a gente melhorar o acabamento de quarta face, né, a gente fala do uso, por exemplo, de concretos que têm um leve nível de exudação. Tá? Por que tem que ter um leve nível de exudação? Porque na hora que você lança o concreto, você vai ficar com uma pastinha na parte de cima que vai te ajudar nos acabamentos. Tá? Primeiro ponto. Né?
Então, eu falo pelo menos de um nível de exudação suave, na hora de formar uma coroa inferior a 1 centímetro, né? E quando você lança esse concreto, depois você vai dar o acabamento vai dar acabamento com a colher, né? Ele vai se nivelar, vai ficar bacana. E, no final, você aplicar, depois de uns 20 minutinhos, quando ele perder aquela água superficial, começar a criar um efeito de película, você aplicar uma cura química base parafina, tá? Isso ajuda muito no acabamento. Por quê? Porque a base parafina, ela vai evitar o nível de fissuração e vai garantir um filme na parte superior e dar um aspecto muito bacana nas peças. Bom? Mais alguma pergunta? Bom, Giovana, eu acho que já deu, né? Temos mais uma pergunta no chat. Acabamos de ter mais uma. Mais uma, desculpa. Henrique Coppi. Tipo de formações mais comuns. Existe algum cuidado diferenciado na execução, principalmente em fundações com excentricidade? Bom, vamos lá, né? Isso é muito específico em cada projeto, tá? O bloco substack é mais comum ainda no pré-fabricado. Né? Esse é o mais convencional. Detalhe que, para o pré-fabricado, a gente tem que ter uma atenção, né? Na questão de você fazer o capitel, né? Ou seja, aqui eu não coloquei uma foto aqui, mas a gente tem a necessidade de você fazer um capitel para você colocar o pilar, empunhar ele e depois fazer um grauteamento, né? Uma espessura que te atenda bem, né? Então, grautear isso e fazer o que a gente chama de cisalhamento na ligação do pilar com a fundação, tá? Isso para melhorar bem o engastamento. Tem sistemas, por exemplo, que o pessoal faz o bloco sob estaca, né, que é mais comum, mas também dá para você fazer sapato, né, isso também é possível fazer na pré-fabricação, tá? Mas o que acontece? A ligação da fundação com o pilar, ela é uma ligação mecânica, né? Então você faz a fixação com um sistema de chapas mecânicos e parafusos na fundação. É muito comum na Europa, inclusive, tá bom? Trabalho com pré-fabricados e utilizo agregados de origem calcária. Frequentemente tem problemas de manchas por grafite. Sim. Tem alguma forma de evitar a incidência do grafite? Tem. Na verdade, o que você precisa fazer é o seguinte, Guilherme. Você precisa entrar com uma adição mineral, né, para você fazer a compensação da instabilidade do seu traço. O grafite se dá pela questão da exudação e da segregação que acontece no concreto. Isso é muito comum. O mais comum é o seguinte, você vê o efeito de grafite na face inferior da forma, ou na lateral. Tá? O que você consegue fazer? Trabalhar com concretos que consigam ter nível de exudação baixo, ou até mesmo, eu vou falar para você, se você entrar com uma carga de metacaolin, você vai corrigir o traço, isso te ajuda bastante. Tá? Então, é uma forma de você trabalhar. Claro que o que envolve muito, muito mesmo, é a questão de trabalhar na estabilidade do concreto. Então, o concreto tem que ter, ele tem que aguentar mais. Se você faz ele para um espalhamento de 700, na hora que dá 710 ele segrega, isso é sinal que tem problema no concreto. Aí você precisa redimensionar o traço e tem que, por exemplo, aumentar o teor de argamassa do concreto para compensar isso. Mais alguma? Giovana, e aí? Agora você que manda. Então, já que não temos mais perguntas, eu gostaria de agradecer em nome do PET Civil e FTO a sua participação, comigo foi muito importante, foi de muito aprendizado, muito obrigada. E gostaria também de agradecer a participação de todos que estiveram presentes com a gente durante este tempo. Muito obrigada. E, pessoal, para quem está perguntando se vai ser disponibilizado, a gente vai disponibilizar no canal do YouTube, no canal do PET Civil e FTO. Obrigado, viu? Obrigado a participação de todos aí, né? O Haroldo, obrigado, Breno, que me conhece também. Alguns que a gente vai tendo contato também, a Vanessa, né? O link permitiu aí esse encontro, né? Bacana, né, Giovana? Gente, fica à disposição, tá? Eu vou deixar meu contato, a Giovana tem meu contato, ela está disponível depois para vocês. Obrigada. E vocês podem depois, se precisar de qualquer coisa, mencionar, tá bom? À disposição. Muito obrigada. Obrigado, Giovana. Um abração, viu? Tudo de bom. Abraço, obrigada. Até mais. Tchau, tchau, gente.